Em um mundo onde tem muitos samurais habilidosos, patriotas e revolucionários que desejam que a nova era chegue, e outros que querem que as coisas continuem como estão, o shogunato comandando o Japão, ou como eles chamam, a Era Samurai. Hoje nós vamos ver um anime baseado numa história real, Rurouni Kenshin ou Samurai X. Essa história aconteceu no ano 1800 e bolinha na Era do Shogunato. A parada já inicia no período Bakumatsu, com o samurai fazendo chacina de senhores feudais, ligado a facções e grupos como o Shogunato. Não é à toa que essa foi a época mais trágica do Japão. E pensa em ir pra cima dele o capitão da primeira unidade do Shisengumi, mas o capitão da terceira unidade o impede por perceber que ele não é páreo para este samurai. Muitos espadachins impressionantes surgiram nessa época, mas nenhum se compara a Batosai, o retalhador, aquele que se tornou uma lenda viva capaz de matar muitos inimigos com um único golpe, e temido não só em Kyoto ou Tóquio, mas em todo o Japão. Então o líder da terceira unidade, também conhecido como Lobo do Shisengumi, se prepara para enfrentá-lo. Depois daquela abertura um tanto diferenciada, a nova era chegou. O sonho de todos os pacifistas, também conhecido como Era Meiji. E com a chegada da nova era, Batosai some por 10 anos, se arrependendo de seus pecados, das mortes que causou e sendo um andarilho. Até que numa cidade uma garota o acusa de ser Batosai, por ser o único que tá com uma espada no meio da noite. Mas começa a duvidar por seu jeito desajeitado, e avisa que o porte de espadas é legal e não pode ficar carregando uma, muito menos no meio da rua. Esse novo governo só fica usando espadinha de madeira, mas ele fala que é só um andarilho com uma espada sem fio, a Sakabato. Lâmina invertida, o fio é do outro lado da espada, fazendo ser muito difícil matar alguém com isso aí. Então surge um assassino matando uma pilha de policiais, e é esse cara que tá se declarando Batosai, o retalhador. Então a garota dos olhos azuis parte por cima dele sem pensar e acaba ganhando um corte no braço. E quando está prestes a ser empalada, o andarilho a salva. Então chega mais policiais e o assassino diz que é um espadachim do estilo Kamiya Kaishin. E ela fica chateada querendo ir atrás dele por matar e botar a culpa no estilo da sua família. Mas Batosai a impede, a colocando por cima do seu ombro, até porque já está ferida. Depois de levá-la para seu dojo, ela diz que tinha 10 discípulos, mas todos ficaram com medo do surgimento do falso Batosai. E o andarilho disse que a Kaoru devia desistir porque aquele assassino é muito mais forte que a mesma. Que é importante um espadachim saber seus próprios limites e não vale a pena arriscar sua vida pelo estilo da família. Nem dá pra acreditar que quando o conheceu ela tentou descer o pau nele. E a garota diz que o estilo Kamiya de sua família acredita que a espada foi feita para salvar vidas, não matar. E que seu pai foi servir ao exército e à força policial na Guerra Meiji e acabou morrendo, acreditando nesse ideal. E o falso Batosai já fez mais de 10 vítimas no período de 2 meses em que surgiu. Pelo menos 3 foram policiais que vieram sushi no meio da praça. E Kaoru diz que ele não sabe como é ter seu nome sendo sujo e incriminado dessa forma. E o cara fala que de qualquer forma ela tá machucada e deveria parar com as patrulhas. E que descansar não faz mal nenhum, até porque quem fala em salvar vidas tem que pelo menos preservar a sua. E que seu pai não gostaria de ver a mesma arriscando sua vida só pelo estilo da família. E o velhinho que cuida do templo diz pra Kaoru tomar cuidado com aquele cara, porque os andarilhos são todos ex-samurais perdedores de guerra. No outro dia, nosso prota acaba sendo detido pelos guardas por porte ilegal de espada. E um policial chama Kaoru de mestra do Batosai, o retalhador. A fofoca tá comendo solta nessa cidade. E quando desafia o guarda, o velhinho paga um suborno pra soltarem o andarilho. A espada lâmina invertida que carrega é a promessa de nunca mais matar ninguém. E Kamiya diz que um dojo foi tomado por um ex-samurai, apostadores e bandidos. E o sujeito tem mais de 1,80 m de altura, e como não tem muitas pessoas altas em Kyoto, só pode ser o falso Batosai. E quando o velhinho se retira de forma suspeita, Kaoru diz que o salvou ferido em frente ao seu dojo. Porque essa garota assim, ela ajuda todo mundo que seja com fome, ferido ou passando necessidades. E desde então aquele velho aposentado pensionista do INSS com fralda geriátrica tem sido seu servo. E sempre insistiu que a mesma deveria vender o dojo e ter uma vida tranquila. E a Kaoru nem sabe de onde ele vem, apesar do andarilho dizer que ela deveria ser mais cuidadosa. E a mesma fala que todo mundo tem segredos que preferem não contar, inclusive o próprio. E o convida pra ficar na sua casa, chamou por fight, pra prova de resistência. E o cara ainda recusa, dizendo que tem outro assunto pra tratar. O maluco é bad boy mesmo. E antes de se despedir, pede desculpa por ter sido rude com ele noite passada. O andarilho só não achou eles mesmo vasculhando a cidade toda porque estavam numa cidade vizinha. Mas no meio da noite encontra o esconderijo dos bandidos prontos pra brigar. Mas uma parte dos criminosos já tinha ido pro dojo Kamiya pra forçar a Kaoru a entregar a propriedade. E um deles é Kohei Hiroma, o falso Batosai, que ainda por cima é irmão do velho com a fralda geriátrica. Nem tem uma diferença na idade entre os dois. E Guerre diz que agora que descobriu a idade de seu irmão não vai mais bancar o bonzinho com ela. E que bastou dizer que Batosai, o retalhador, é aprendiz de Kamiya pra mesma perder todos seus discípulos. E Kohei diz que o estilo Kamiya é um insulto pra qualquer samurai, por acreditar que a espada foi feita pra salvar vidas. Ele desafia mesmo a ganhar numa luta com seu estilo próprio, mas rapidamente ele desarma quebrando seu bastão de madeira, não teve nem graça. E diz que a espada é uma pura arma de matança e o sangue é sua essência. E o velhinho coloca a digital dela em sangue no papel, confirmando que o dojo está em sua posse. E já chega o prota derrubando os bandidos e já havia derrotado todos os criminosos do covil. E Kohei diz pro cara não começar a falar que também acredita que a espada foi feita para salvar vidas. E o andarilho fala que a espada foi feita exclusivamente para matar e sua arte ou assassinato, e que não adianta usar palavras bonitas para disfarçar esse fato. E acreditar que é ao contrário uma bobagem idealista que só os tolos que nunca sujaram as mãos de sangue fazem. Mas em vez de acreditar nessa triste realidade, ele prefere acreditar na doce mentira da senhorita Kaoru, e se possível até torná-la realidade. E antes de começar o confronto, o cara já avisa pra vazarem se não quiserem parar no hospital. E mesmo assim partem pra cima. E ele derrota os cara fácil, derrubando vários com um só golpe simultaneamente, com uma velocidade excepcional. E o andarilho revela que o verdadeiro estilo do Batosai é o Hiten Mitsurugi, onde sua especialidade é lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo, feito na era do Bakumatsu para matar o maior
maior número de pessoas possível, e que se sua espada não fosse uma Sakabato, todos teriam sido retalhados. E Corre diz que o cara está sendo arrogante por pensar que podia tê-lo derrotado no momento em que o viu pela primeira vez, e que não há espaço para 2 Batosais no mundo, mas é facilmente derrotado com uma bela pancada na cabeça. E o Andarilho fala que não tem afeto pelo nome Batosai o retalhador, mas esse cara não era digno nem de ser chamado assim, e ameaça matar o velho apontando a parte da espada que tem fio, mas o velho se caga todo de medo e acaba desmaiando. Deu aquela freada na geriátrica, né? Depois de rasgar papeladas de transferência de dojo que forçaram Kamiya a assinar, pede desculpa por não ter contado a verdade pra ela, mas não gosta de falar sobre seu passado. E Kaoru fala que o cara pode ficar na sua casa e ajudar a reerguer seu dojo, e que não se importa com o que fez em seu passado e sim o que fará em seu presente, é que é importante, e que sabe que Batosai salvará tantas vidas quanto ceifou antes. E quando o cara fala que ter o Batosai verdadeiro em seu dojo só vai trazer problemas, e Kamiya diz que não está pedindo pro Batosai e sim pro Andarilho que conheceu há poucos dias, e percebe que nem sabe seu nome verdadeiro porque Batosai é só seu nome de guerreiro, e só o fica chamando de Andarilho, e pergunta qual seu nome, e ele se apresenta como Kenshin Himura, e por ser um Andarilho não sabe quando vai voltar a viajar por aí, mas aceita sua oferta de ficar em seu dojo por enquanto, no ano 11 da Era Meiji. E o episódio termina com Kaoru se perguntando quantos anos Himura tem, alguém que lutou na Era do Bakumatsu, e por sua cara jovem não parece ter 30 e poucos anos, mas se o cara aprendeu a arte da espada e virou retalhador com 19 anos, e depois da nova era sumiu por 10 anos, então ele tem de 29 a 30 e poucos anos dependendo de quanto tempo ficou como retalhador. Like a parte 2.